Bom dia, querido irmão, querida irmã. Que alegria poder estar contigo nesta manhã tão especial que o Senhor preparou para nós. Hoje eu te convido a começar este dia de uma forma diferente, debaixo da proteção mais poderosa que existe, a proteção do bom pastor. O Salmo 23 não é apenas um texto bonito da Bíblia, é uma declaração de fé que transforma completamente a maneira como encaramos cada desafio, cada incerteza, cada momento de medo. Quando acordas e o peso das responsabilidades já bate à tua porta, quando abres os olhos e a ansiedade quer dominar os teus pensamentos, há uma verdade que precisa ecoar no teu coração. Tu não estás sozinho. Tu tens um pastor que cuida de ti. Esta oração que vamos fazer juntos tem o poder de colocar ordem no caos, paz no desespero, confiança onde há dúvida. Se hoje sentes que precisas de direção, se o caminho parece confuso, se necessitas sentir a presença de Deus de forma tangível, então cada manhã reconhecendo quem realmente está no controle. Fica comigo até o final, porque o que vais experimentar aqui pode mudar completamente a tua perspectiva sobre este dia e sobre a tua vida inteira. O Salmo 23 começa com uma declaração que deveria ser a primeira coisa que dizemos ao acordar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Estas palavras carregam um poder imenso, porque estabelecem uma relação pessoal com Deus. Ele não é apenas o pastor, ele é o meu pastor. Isto significa que ele conhece o teu nome, conhece as tuas necessidades, conhece as tuas feridas, conhece os teus sonhos. Quando Davi escreveu este salmo, ele falava por experiência própria. Ele tinha sido pastor de ovelhas e sabia exatamente o que significava cuidar de um rebanho. O pastor não abandona as ovelhas quando vem a tempestade. Ele não foge quando aparecem os predadores. Ele não descansa até que todas estejam seguras. Assim é o nosso Deus contigo neste exato momento. Cada manhã que amanhece é uma nova oportunidade de experimentar este cuidado pastoral. Quando declaras, nada me faltará, não estás a negar as dificuldades, estás a afirmar que tens um Deus que supre cada necessidade no tempo certo. Pode ser que hoje falte dinheiro na conta, mas não falta a provisão de Deus. Pode ser que falte força nas tuas pernas, mas não falta o sustento do Senhor. Começar o dia com esta certeza muda tudo, porque deixas de olhar para as tuas limitações e passas a ver as possibilidades infinitas que tens em Deus. Vamos orar. Pai amado, neste amanhecer que tu nos presenteaste, vimos diante da tua presença com corações gratos e espíritos necessitados. Reconhecemos que tu és o nosso pastor, aquele que cuida de nós com amor infinito e fidelidade eterna. Senhor, declaramos nesta manhã que nada nos faltará porque temos a Ti. Não importa o que os nossos olhos vejam ou o que as circunstâncias digam, a nossa fé está firmada na Tua palavra que nunca falha. Pai, pedimos que esta verdade penetre profundamente nos nossos corações. Que cada um de nós possa sentir o Teu cuidado pastoral sobre as nossas vidas. Assim como o pastor conhece cada ovelha pelo nome, tu conheces cada detalhe da nossa existência. Conheces as nossas preocupações antes mesmo de as expressarmos. Conheces as nossas dores antes de as sentirmos. Conheces as nossas necessidades antes de as identificarmos. Senhor, neste dia que se inicia, pedimos que nos faças descansar em pastos verdejantes. Que possamos encontrar descanso genuíno em Ti, não apenas físico, mas também emocional e espiritual. Pai, há tantos de nós que acordam cansados mesmo depois de uma noite de sono. É um cansaço da alma, um esgotamento que vem de carregar fardos que nunca foram nossos para carregar. Senhor, hoje queremos deixar esses pesos aos Teus pés. Guia-nos às águas tranquilas, onde podemos beber da Tua paz.
Num mundo que não para, onde tudo é urgente e tudo exige a nossa atenção imediata, precisamos desesperadamente destes momentos de quietude contigo. Pai, restaura a nossa alma. Há partes em nós que estão quebradas, feridas que sangram em silêncio, esperanças que foram adiadas tantas vezes que quase desapareceram. Mas tu és o Deus que restaura, que renova, que faz novas todas as coisas. Pedimos que o teu poder restaurador opere em cada área das nossas vidas neste dia. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Senhor, mostra-nos o caminho certo a seguir. Quando chegarmos a encruzilhadas e não soubermos que direção tomar, fala ao nosso coração. Pai, pedimos discernimento para as decisões que teremos de tomar hoje. Que nenhum de nós se desvie do teu caminho por falta de atenção à tua voz. Senhor, tu prometes que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Pai, há pessoas ouvindo esta oração que estão exatamente nesse vale agora mesmo. Estão atravessando a escuridão de uma doença grave, a sombra de um luto recente, o vale de um casamento destruído, a morte de um sonho que parecia certo. Senhor, para cada um destes corações, declaramos que tu estás presente, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Pai, a vara do pastor serve para defender as ovelhas dos predadores, e o cajado serve para guiá-las de volta ao caminho quando se desviam. Senhor, defende-nos hoje de todo ataque espiritual, de toda cilada do inimigo, de todo mal que tentar nos alcançar. E quando nos desviarmos, puxa-nos de volta com amor para o teu caminho. Pai, preparas uma mesa diante de nós, na presença dos nossos adversários. Que promessa poderosa! Mesmo quando há oposição, mesmo quando há quem trabalhe contra nós, tu preparas bênçãos. Senhor, pedimos que hoje vejamos a tua provisão de maneira sobrenatural. Que haja alimento na nossa mesa, não apenas físico, mas também espiritual. Alimenta a nossa fé com a tua palavra, fortalece o nosso espírito com a tua presença, nutre a nossa esperança com as tuas promessas. Pai, unges a nossa cabeça com óleo. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre cada um de nós nesta manhã. Que haja uma unção fresca, um toque renovado, um revestimento de poder para enfrentar este dia. Unge-nos para o trabalho que temos pela frente. Unge-nos para os relacionamentos que vamos cultivar. Unge-nos para as batalhas que teremos de travar. Senhor, que o nosso cálice transborde. Não queremos viver na escassez quando tu prometeste, Pai. Pedimos que haja transbordamento de alegria, mesmo em meio às dificuldades. Transbordamento de paz, mesmo quando as circunstâncias são turbulentas. Transbordamento de amor, mesmo quando fomos feridos. Que o que transborda de nós possa abençoar outros ao nosso redor. Senhor, declaramos que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Pai, que promessa maravilhosa! Não é que vamos correr atrás da bondade, é ela que nos segue. Não vamos mendigar misericórdia, ela nos persegue com amor. Senhor, abre os nossos olhos para vermos a tua bondade em cada detalhe deste dia. Quando olharmos para trás, ao final desta jornada, que possamos reconhecer as tuas digitais, em cada possamos viver na tua presença, não apenas um dia por semana no templo, mas cada momento de cada dia. Pai, pedimos que a nossa vida inteira seja um culto contínuo a ti. Que a nossa casa seja a tua casa, que o nosso trabalho seja feito como para ti, que os nossos relacionamentos reflitam o teu amor. Senhor, protege as nossas famílias debaixo desta cobertura pastoral, que cada membro da nossa casa possa experimentar o cuidado do bom pastor. Pai, os nossos filhos precisam conhecer este pastor desde cedo, que eles cresçam com a certeza de que nunca estarão sozinhos, de que sempre haverá alguém cuidando deles, guiando-os, protegendo-os.
Senhor, os nossos cônjuges precisam sentir este amor pastoral através de nós. Ajuda-nos a sermos instrumentos do teu cuidado nas vidas daqueles que amamos. Pai, pedimos pelo nosso trabalho neste dia, que possamos desempenhar as nossas funções com excelência, não para impressionar pessoas, mas para glorificar o teu nome. Senhor, que haja integridade em cada ação, honestidade em cada palavra, amor em cada interação. Pai, abençoa os nossos colegas de trabalho, que possamos ser luz naquele ambiente, que a nossa presença faça diferença, que o nosso testemunho aponte para Ti. Senhor, pedimos pelas nossas finanças. Tu és o pastor que provê e confiamos que não nos faltará o necessário. Pai, ensina-nos a administrar bem o que colocas nas nossas mãos, que saibamos ser generosos como Tu és generoso, que saibamos dar como Tu nos dás. Senhor, abre portas de provisão que estão fechadas, cria oportunidades onde parecem não existir, multiplica os nossos recursos de forma sobrenatural. Pai, pedimos pela nossa saúde neste dia, que o nosso corpo funcione perfeitamente conforme Tu o criaste. Senhor, cura toda a enfermidade, restaura todo órgão que não está funcionando bem, elimina toda a dor que nos aflige. Pai, pedimos especialmente por aqueles que enfrentam doenças graves, que o Teu poder curador opere milagres hoje. Pai, pedimos pela nossa saúde mental e emocional. Senhor, há tantos lutando contra a depressão, a ansiedade, o pânico, o medo. Pai, Tu és o pastor que restaura a alma. Traz cura para estas áreas feridas, liberta os cativos, consola os aflitos. Senhor, que ninguém se sinta sozinho na sua luta, que possamos ser uma comunidade que se apoia mutuamente, que chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Pai, pedimos pelos nossos relacionamentos, que haja paz nos nossos lares, harmonia nos nossos casamentos, compreensão entre pais e filhos. Senhor, onde há conflito, traz reconciliação. Onde há mágoa, traz perdão. Onde há distância, traz proximidade. Pai, ensina-nos a amar como Tu amas, incondicionalmente, pacientemente, sacrificialmente. Senhor, pedimos por aqueles que estão sozinhos, que eles possam sentir a Tua companhia de maneira especial hoje. Pai, pedimos pelos nossos sonhos e projetos. Senhor, Tu colocaste desejos nos nossos corações e confiamos que vais realizá-los no Teu tempo perfeito. Dá-nos paciência para esperar, fé para crer, perseverança para não desistir. Pai, abre as portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que não são da Tua vontade. Senhor, pedimos por sabedoria para discernir entre o que é bom e o que é melhor. Nem toda oportunidade que aparece vem de Ti, e precisamos de discernimento para saber quais caminhos seguir. Pai, guia-nos pelas veredas da justiça, não pelos atalhos da conveniência. Senhor, pedimos pela nossa vida espiritual. Que este não seja apenas mais um dia de rotina religiosa, mas um dia de encontro genuíno contigo. Pai, temos fome e sede de Ti. Queremos mais da Tua presença, mais do Teu poder, mais do Teu amor. Enche-nos até transbordar. Pai, pedimos pelo avivamento nas nossas vidas, que o fogo do Espírito Santo queime tudo o que não é de Ti e acenda em nós uma paixão renovada por Ti. Senhor, pedimos pelas nossas igrejas e comunidades de fé, que sejam lugares onde a Tua presença habita, onde os feridos encontram cura, onde os perdidos encontram salvação, onde os cansados encontram descanso. Pai, levanta líderes segundo o Teu coração, que apacentem o Teu rebanho com amor e verdade. Senhor, pedimos por avivamento nas nações. Pai, o mundo está tão perdido, tão confuso, tão distante de Ti. Mas sabemos que Tu és o Deus de impossíveis e nada é difícil demais para Ti. Traz as nações de volta para Ti, Senhor.
que haja um mover do teu espírito em cada continente, em cada país, em cada cidade. Pai, pedimos especialmente pelo nosso país. Senhor, tu vês a situação em que nos encontramos. Pai, pedimos por sabedoria para os nossos governantes, que tomem decisões que honrem a Ti e beneficiem o povo. Senhor, expõe a corrupção, traz justiça onde há injustiça, levanta líderes íntegros. Pai, protege a nossa nação de todo mal, que possamos viver em paz e segurança. Senhor, pedimos pelos nossos vizinhos, que possamos ser testemunhas eficazes do Teu amor. Ajuda-nos a enxergar as necessidades ao nosso redor e a sermos instrumentos da Tua provisão. Pai, que a nossa vida seja um sermão vivo que aponta para Ti. Senhor, pedimos pelos missionários ao redor do mundo. Protege-os, sustenta-os, capacita-os. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho. Pai, usa-nos também como missionários onde estamos. Senhor, pedimos pelas crianças, que cresçam no conhecimento de Ti, que sejam protegidas de todo o mal, que cumpram o propósito que tens para as suas vidas. Pai, pedimos pelos jovens. Senhor, eles enfrentam tantas pressões, tantas tentações, tanta confusão. Guarda-os, direciona-os, fortalece-os, que sejam uma geração que Te busca de todo o coração. Pai, pedimos pelos idosos, que não se sintam esquecidos ou inúteis. Senhor, honra a sabedoria deles, usa a experiência deles, conforta a solidão deles, que os seus últimos anos sejam os melhores anos. Senhor, pedimos por aqueles que estão presos. Pai, Tu vês cada pessoa atrás das grades. Muitos estão ali por erros que cometeram, mas Tu és o Deus de segundas chances. Traz transformação, traz esperança, traz salvação. Pai, pedimos por aqueles que sofrem injustiça. Senhor, Tu és o defensor dos oprimidos. Levanta-te em favor daqueles que não têm voz, traz justiça para os injustiçados, liberta os cativos. Pai, pedimos por aqueles que estão em situação de rua. Senhor, provê abrigo, alimento, dignidade. Usa-nos como instrumentos da Tua compaixão, que não passemos indiferentes diante da necessidade do próximo. Pai, pedimos por aqueles que lutam contra vícios. Senhor, Tu és mais forte que qualquer dependência. Quebra as correntes que prendem, liberta os cativos, restaura as vidas destruídas. Dá forças para resistir à tentação, coragem para buscar ajuda, esperança de que a mudança é possível. Senhor, pedimos por aqueles que sofrem violência doméstica. Pai, intervém nestas situações. Protege os vulneráveis. Traz justiça, proporciona rotas de escape seguras. Senhor, cura as feridas físicas e emocionais, restaura a dignidade roubada. Pai, pedimos por aqueles que contemplam o suicídio. Senhor, muitos acordam hoje sem vontade de viver. A dor parece maior do que a esperança. Pai, intervém de forma sobrenatural. Mostra-lhes que há razão para continuar, que a história deles não termina aqui, que Tu tens planos bons para o futuro deles. Senhor, coloca pessoas certas no caminho deles hoje. Pai, pedimos por aqueles que receberam diagnósticos devastadores. Senhor, Tu és o Deus que cura. Nada é impossível para Ti. Pedimos por milagres, por curas sobrenaturais, por remissões completas. Mas também pedimos por graça para enfrentar o que vier, por paz que excede todo entendimento, por esperança que vai além desta vida. Senhor, pedimos por aqueles que perderam entes queridos recentemente. Pai, consola os que choram. Enxuga as lágrimas, abraça os corações partidos, traz a certeza de que não é um adeus, mas um até logo. Que eles possam sentir a Tua presença de maneira tangível neste momento de dor. Pai, pedimos por aqueles que enfrentam processos judiciais. Senhor, Tu és o juiz supremo. Pai,
que a justiça prevaleça, que a verdade venha à tona, que haja resoluções justas e rápidas. Dá sabedoria aos advogados, imparcialidade aos juízes, paz aos envolvidos. Senhor, pedimos por aqueles que estão desempregados. Pai, Tu conheces a angústia de não ter como sustentar a família. Abre portas de oportunidade, cria empregos onde parecem não existir, capacita para novas áreas. Que ninguém durma hoje sem esperança de dias melhores. Pai, pedimos por aqueles que têm negócios próprios. Senhor, abençoa o trabalho das suas mãos. Que haja prosperidade, crescimento, sustentabilidade. Dá criatividade para inovar, sabedoria para administrar, graça para lidar com clientes e fornecedores. Senhor, pedimos por aqueles que estudam. Pai, dá capacidade de aprendizado, concentração, memória, que alcancem os seus objetivos acadêmicos, que sejam aprovados nos exames, que se formem com excelência. Pai, pedimos pelos professores e educadores. Senhor, dá-lhes paixão pelo ensino, paciência com os alunos, criatividade nos métodos, que sejam valorizados e respeitados. Protege-os de burnout e desânimo. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham na área da saúde. Pai, médicos, enfermeiros, técnicos, todos que cuidam dos enfermos. Dá-lhes energia física, clareza mental, compaixão no coração. Protege-os de doenças, sustenta-os emocionalmente, recompensa-os generosamente. Pai, pedimos por aqueles que servem nas forças de segurança. Senhor, policiais, bombeiros, militares, protege-os no cumprimento do dever, guarda-os de todo perigo, traz-os de volta em segurança para as suas famílias. Dá-lhes sabedoria nas decisões rápidas que precisam tomar. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham em serviços essenciais. Pai, motoristas, coletores de lixo, trabalhadores da limpeza, entregadores. Muitas vezes invisíveis, mas essenciais. Protege-os, abençoa-os, valoriza-os, que sejam tratados com dignidade e respeito. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham no campo. Pai, os agricultores que produzem o alimento que chega à nossa mesa. Abençoa a terra, envia chuva no tempo certo, protege as colheitas, que haja fartura e prosperidade no campo. Pai, pedimos por aqueles que lidam com tecnologia. Senhor, num mundo cada vez mais digital, protege-os de burnout, de isolamento, de perder o contato humano. Que usem suas habilidades para o bem, para abençoar, para edificar. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham com arte e cultura. Pai, músicos, escritores, pintores, atores, que usem seus talentos para glorificar o Teu nome, para trazer beleza ao mundo, para inspirar outros. Pai, pedimos por aqueles que trabalham em ministérios. Senhor, pastores, líderes, voluntários, sustenta-os, renova-os, protege-os de desânimo e ataques espirituais. Que vejam frutos abundantes do seu trabalho, que sintam a Tua aprovação, que tenham alegria no servir. Senhor, que esta oração matinal estabeleça um fundamento sólido para este dia, que tudo o que pedimos seja feito segundo a Tua vontade perfeita. Pai, confiamos que nos ouves e que ages em nosso favor, porque Tu és o bom pastor que nunca abandona as suas ovelhas. Que cada pessoa que fez esta oração possa testemunhar ao final do dia que Tu foste fiel, que estiveste presente, que cumpriste as Tuas promessas. Senhor, sela estas palavras nos nossos corações, que elas produzam fruto abundante nas nossas vidas. Que este não seja apenas um momento de oração, mas o início de um dia vivido na Tua presença contínua. Pai, vai conosco nesta jornada que se inicia agora. Pai, queremos aprofundar ainda mais a nossa comunhão contigo nesta manhã. Senhor, ensina-nos a viver cada momento deste dia conscientes de que Tu estás conosco. Que não sejamos cristãos apenas aos domingos ou em momentos de oração,
mas que a nossa vida inteira seja um testemunho vivo da Tua presença. Pai, pedimos que nos ajudes a enxergar as oportunidades de serviço que Tu colocas no nosso caminho hoje. Muitas vezes estamos tão focados nos nossos próprios problemas que não vemos as necessidades ao nosso redor. Senhor, abre os nossos olhos para vermos, sensibiliza os nossos corações para sentirmos, move as nossas mãos para agirmos. Que possamos ser as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Pai, pedimos que nos livres de toda forma de egoísmo. Senhor, é tão fácil vivermos centrados em nós mesmos, preocupados apenas com as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos planos. Mas Tu nos chamas para uma vida de amor sacrificial. Pai, ajuda-nos a colocar os outros em primeiro lugar, a considerar os interesses alheios, a servirmos com alegria. Senhor, pedimos que nos protejas de todo o laço do inimigo neste dia. Pai, sabemos que temos um adversário que ronda como leão rugindo, buscando a quem possa tragar. Mas também sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, coloca ao nosso redor um cerco de proteção espiritual. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Pai, pedimos discernimento espiritual, que possamos reconhecer as estratégias do inimigo, que não sejamos ignorantes quanto aos seus ardis. Senhor, quando ele vier com mentiras, que conheçamos a verdade. Quando vier com tentação, que tenhamos força para resistir. Quando vier com acusação, que conheçamos a nossa identidade em Ti. Pai, pedimos que nos enchas com o Teu Espírito Santo hoje. Pai, não queremos viver na nossa própria força, porque sabemos que ela é insuficiente. Queremos viver no poder do Teu Espírito, que nos capacita para tudo o que precisamos fazer. Senhor, que o fruto do Espírito seja evidente nas nossas vidas hoje. Que haja amor genuíno nas nossas interações, alegria contagiante no nosso semblante, paz inabalável no nosso coração. Que sejamos longânimos com aqueles que nos irritam, benignos com aqueles que não merecem, bons em cada ação. Que sejamos fiéis nas pequenas coisas, mansos na nossa conduta, temperantes nos nossos apetites. Pai, pedimos que nos des coragem para enfrentar os desafios deste dia. Senhor, há situações que nos intimidam, conversas que precisamos ter e que tememos, decisões que precisamos tomar e que nos assustam. Mas Tu não nos deste espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Senhor, fortalece-nos. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas de palavra, que quando dissermos que vamos fazer algo, façamos, que quando assumirmos um compromisso, cumpramos. Que a nossa palavra tenha valor, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Senhor, torna-nos pessoas confiáveis, pessoas de integridade, pessoas que honram os seus compromissos. Pai, pedimos perdão por todas as vezes que falhamos contigo e com os outros. Senhor, reconhecemos que somos pecadores salvos pela graça, não merecemos nada, mas Tu, na Tua misericórdia, nos amas incondicionalmente. Pai, perdoa os nossos pecados confessados e também aqueles que nem reconhecemos. Purifica-nos, lava-nos, renova-nos. Senhor, pedimos que nos ajudes a perdoar aqueles que nos magoaram. Pai, sabemos que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Decidimos hoje perdoar, mesmo que a dor ainda esteja presente. Senhor, cura as nossas feridas emocionais, liberta-nos da amargura. Pai, pedimos que nos ajudes a viver no presente. Senhor, é tão fácil ficarmos presos no passado, remoendo erros, lamentando oportunidades perdidas, ou então viver ansiosos pelo futuro, preocupados com o que pode ou não acontecer. Mas Tu nos chamas para viver o hoje. Senhor, dá-nos graça suficiente para este dia, porque amanhã terá as suas próprias preocupações.
Pai, pedimos que nos ensines a sermos gratos em todas as circunstâncias. Senhor, a gratidão transforma a nossa perspectiva. Quando somos gratos, vemos bênçãos onde antes víamos apenas problemas. Pai, ajuda-nos a contar as nossas bênçãos, a reconhecer a Tua bondade em cada detalhe. Que hoje sejamos pessoas agradecidas, que expressemos gratidão não apenas a Ti, mas também às pessoas ao nosso redor. Senhor, pedimos que nos ajudes a cultivar relacionamentos saudáveis. Pai, fomos criados para a comunhão, não fomos feitos para viver isolados. Pai, abençoa as nossas amizades, que tenhamos amigos verdadeiros, que caminhem conosco tanto nos momentos bons quanto nos difíceis. Senhor, ajuda-nos também a sermos bons amigos, presentes, leais, confiáveis. Pai, pedimos especialmente pelos nossos casamentos. Senhor, protege esta aliança sagrada, que haja amor crescente entre marido e mulher, que haja respeito mútuo, compreensão, perdão. Senhor, guarda os nossos casamentos de toda a investida do inimigo, que sejam relacionamentos que honram a Ti e testemunham do Teu amor. Pai, pedimos pelos nossos filhos de maneira mais específica. Senhor, protege-os de todo perigo físico, emocional e espiritual. Guarda a mente deles de conteúdos nocivos, o coração deles de más companhias, o corpo deles de acidentes e doenças. Senhor, que cresçam no conhecimento de Ti, que Te amem de todo o coração, que Te sirvam com alegria. Dá-nos sabedoria para educá-los, paciência para corrigi-los, amor para Pai. Pedimos pelos nossos pais. Senhor, honra-os por tudo o que fizeram por nós. Se ainda estão vivos, dá-nos oportunidade de abençoá-los, de cuidar deles, de retribuir o amor que nos deram. Se já partiram, conforta o nosso coração com a certeza de que os veremos novamente. Senhor, pedimos pelos nossos irmãos. Pai, que haja união na família, que os laços fraternos sejam fortes, que nos apoiemos mutuamente. Onde há brigas ou distanciamento, traz reconciliação. Senhor, pedimos que nos ajudes a administrar bem o nosso tempo hoje. Pai, o tempo é um presente precioso que Tu nos dás. Ajuda-nos a não desperdiçá-lo com coisas fúteis, que priorizemos o que é realmente importante, que investamos nosso tempo em coisas de valor eterno. Senhor, dá-nos sabedoria para dizermos não ao que não é essencial, para que possamos dizer sim ao que realmente importa. Pai, pedimos que nos ajudes a cuidar bem do nosso corpo. Senhor, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ajuda-nos a tratá-lo com respeito, a alimentá-lo bem, a exercitá-lo regularmente, a descansar adequadamente. Senhor, livra-nos de hábitos destrutivos, de vícios que prejudicam a nossa saúde. Dá-nos disciplina para fazer o que é bom para nós, mesmo quando não temos vontade. Pai, pedimos que nos ajudes a renovar a nossa mente. Senhor, não nos conformemos com este mundo, mas transformemo-nos pela renovação do nosso entendimento. Pai, ajuda-nos a pensar em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama. Que a nossa mente seja cheia dos Teus pensamentos, não dos pensamentos negativos e destrutivos que o mundo oferece. Senhor, pedimos que nos dês uma visão clara do propósito que Tens para as nossas vidas. Pai, não fomos criados por acaso. Cada um de nós tem um propósito específico no Teu plano. Pai, revela-nos este propósito, direciona-nos no caminho que devemos seguir. Senhor, que não cheguemos ao final das nossas vidas sem ter cumprido aquilo para o qual fomos criados. Dá-nos paixão pelo nosso chamado, coragem para persegui-lo, perseverança para não desistirmos. Pai, pedimos que nos ajudes a desenvolver os talentos que Tu nos deste. Senhor, cada um de nós recebeu dons e habilidades. Ajuda-nos a não enterrá-los, mas a investi-los, a multiplicá-los, a usá-los para a Tua glória. Que sejamos bons mordomos de tudo o que nos confiaste. Senhor, pedimos que nos dês um coração compassivo,
Pai, ajuda-nos a ver as pessoas como tu as vês, a amá-las como tu as amas. Que não passemos indiferentes diante da dor alheia, que não fechemos os nossos olhos para a necessidade do próximo. Senhor, usa-nos como instrumentos da tua compaixão neste mundo que tanto precisa de amor. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas generosas. Senhor, ensina-nos a dar não apenas do que nos sobra, mas do que temos. Que sejamos generosos com o nosso tempo, com os nossos recursos, com o nosso amor. Senhor, tu prometeste que quem semeia com fartura também ceifará com abundância. Ajuda-nos a sermos semeadores generosos, confiando que tu multiplicarás a semente lançada. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de orgulho. Senhor, o orgulho precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Pai, guarda-nos da arrogância, da soberba, da vaidade. Ajuda-nos a sermos humildes, a reconhecermos que tudo o que temos e somos vem de ti. Que possamos ter uma opinião sóbria a nosso respeito, nem nos exaltando, nem nos diminuindo, mas reconhecendo a nossa verdadeira identidade em ti. Senhor, pedimos que nos dês um coração ensinável. Pai, que nunca pensemos que já sabemos tudo, que estejamos sempre dispostos a Pai. Coloca em nosso caminho pessoas que possam nos ensinar, que possam nos desafiar a crescer. Senhor, dá-nos humildade para aceitar correção, para reconhecer quando estamos errados, para mudar de direção quando necessário. Pedimos que nos ajudes a viver uma vida de excelência. Senhor, tudo o que fizermos, que façamos como para ti, não para os homens. Que haja qualidade no nosso trabalho, cuidado nos nossos relacionamentos, integridade nas nossas ações. Senhor, que as pessoas possam ver Jesus através de nós, não porque somos perfeitos, mas porque refletimos o teu caráter. Pai, pedimos que nos dês paz para aceitar o que não podemos mudar, coragem para mudar o que pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Senhor, há batalhas que precisamos travar e há batalhas que precisamos entregar a ti. Dá-nos discernimento para saber a diferença. Pai, pedimos que nos livres de toda ansiedade. Pai, tu nos ordenas a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ações de graças, apresentarmos os nossos pedidos a ti. Senhor, ajuda-nos a lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu cuidas de nós. Quando a preocupação quiser dominar os nossos pensamentos, lembra-nos de que tu estás no controle. Pai, pedimos que nos dês alegria genuína. Senhor, não uma alegria superficial que depende das circunstâncias, mas aquela alegria profunda que vem de ti, que permanece mesmo em meio às tempestades. Que possamos nos alegrar sempre no Senhor, não apenas quando tudo vai bem, mas em todo o tempo. Que a nossa alegria seja contagiante, que inspire outros a buscarem a ti. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas de oração. Pai, que a oração não seja apenas algo que fazemos de manhã, mas um estilo de vida. Que mantenhamos uma conversa contínua contigo ao longo do dia, consultando-te em cada decisão. Pai, pedimos que nos dês fome e sede pela tua palavra. Senhor, que a Bíblia não seja apenas mais um livro na nossa estante, mas o nosso alimento diário. Dá-nos desejo de ler, capacidade de compreender, disposição de obedecer. Que a tua palavra habite ricamente em nós, guiando os nossos passos, iluminando o nosso caminho. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos testemunhas eficazes do Evangelho. Senhor, muitas pessoas ao nosso redor ainda não te conhecem. Dá-nos coragem para compartilhar a nossa fé, sabedoria, para saber o momento certo. Amor genuíno pelas almas perdidas. Que a nossa vida seja uma carta aberta que todos possam ler, apontando para ti. Senhor, pedimos que nos protejas de todo escândalo.
Pai, sabemos que o inimigo busca maneiras de destruir o nosso testemunho. Guarda-nos de cair em tentação, livra-nos de situações comprometedoras, protege a nossa reputação, que possamos viver de forma irrepreensível. Pai, pedimos que nos dês um coração que perdoa rapidamente. Senhor, é tão fácil guardar mágoas, alimentar ressentimentos, cultivar amargura, mas Tu nos chamas para perdoar como fomos perdoados. Ajuda-nos a liberar perdão, mesmo quando não é pedido, mesmo quando não é merecido. Senhor, liberta-nos da prisão do não perdão. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas de paz. Senhor, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que sejamos aqueles que trazem reconciliação onde há divisão, que promovem a harmonia onde há conflito, que semeiam amor onde há ódio. Ajuda-nos a sermos construtores de pontes, não de muros. Senhor, pedimos que nos dês contentamento. Pai, que possamos aprender a estarmos contentes em toda e qualquer situação. Não que não tenhamos ambições ou sonhos, mas que não permitamos que a falta de algo roube a nossa paz. Senhor, que possamos dizer como Paulo, aprendi a viver contente em toda situação. Pai, pedimos que nos protejas de comparações destrutivas. Senhor, é tão fácil olhar para a vida dos outros e sentir inveja, sentir que estamos ficando para trás, mas Tu tens um plano único para cada um de nós. Ajuda-nos a correr a nossa própria corrida, a celebrar as vitórias dos outros sem diminuir as nossas, a confiar que o Teu tempo é perfeito. Senhor, pedimos que nos ajudes a cultivar uma vida de adoração. Pai, que a adoração não seja apenas algo que fazemos aos domingos, mas um estilo de vida. Que tudo o que fizermos seja um ato de adoração a Ti. Que a nossa vida inteira seja um louvor ao Teu nome. Pai, pedimos que nos dê sensibilidade à voz do Espírito Santo. Senhor, Tu falas conosco de muitas maneiras. Ajuda-nos a reconhecer a Tua voz, a distingui-la de outras vozes que clamam pela nossa atenção. Que sejamos rápidos para ouvir e prontos para obedecer. Pai, pedimos que nos livres de todo legalismo. Senhor, não fomos salvos pelas obras, mas pela graça mediante a fé. Ajuda-nos a viver na liberdade que Cristo conquistou para nós, sem cair em licenciosidade, mas também sem nos prender a regras e regulamentos que Tu não estabeleceste. Que experimentemos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Senhor, pedimos que nos ajudes a investir em relacionamentos eternos. Pai, de tudo o que fazemos nesta terra, apenas duas coisas são eternas: a Tua palavra e as pessoas. Ajuda-nos a priorizar relacionamentos, a investir tempo em pessoas, a construir amizades que transcendem esta vida. Pai, pedimos que nos dês um coração missionário. Senhor, que não vivamos da grande comissão, que o Evangelho chegue até os confins da terra. Pai, pedimos que nos ajudes a envelhecer com graça. Senhor, que os nossos últimos anos sejam os melhores anos. Que possamos terminar bem a nossa corrida, mantendo a fé até o fim. Que deixemos um legado de fidelidade para as próximas gerações. Senhor, pedimos que nos prepares para a eternidade. Pai, esta vida é apenas uma preparação para a vida que virá. Ajuda-nos a viver com uma perspectiva eterna, investindo em tesouros que não podem ser destruídos. Que possamos ouvir de Ti um dia: muito bem, servo bom e fiel. Pai, pedimos que nos dê sabedoria para lidar com o sucesso e com o fracasso. Senhor, ambos podem ser perigosos. O sucesso pode nos tornar orgulhosos, o fracasso pode nos desanimar. Ajuda-nos a permanecer humildes no sucesso e esperançosos no fracasso, sabendo que Tu estás conosco em ambas as, Pai. Pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que edificam, não que destroem. Senhor, que as nossas palavras sejam sempre temperadas com sal,
que tragam graça aos que ouvem, que usemos a nossa língua para abençoar, para encorajar, para edificar. Que nunca usemos palavras para ferir, para destruir, para derrubar. Senhor, pedimos que nos enchas com esperança. Pai, Tu és o Deus da esperança, que nos enche de toda alegria e paz em nossa fé, para que transbordemos em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que sejamos pessoas que inspiram esperança nos outros, que apontam para um futuro melhor, que acreditam que os melhores dias ainda estão por vir. Pai, selamos tudo o que pedimos nesta oração com o sangue precioso de Jesus. Que cada palavra proferida seja eficaz, que produza frutos abundantes, que traga glória ao Teu nome. Senhor, confiamos que nos ouves e que ages em nosso favor. Obrigado por este tempo de comunhão. Pai, que ao levantarmos deste momento de oração, possamos fazê-lo fortalecidos, renovados, cheios de fé e esperança. Que este dia seja diferente porque começou contigo. Que cada pessoa que orou estas palavras possa testemunhar ao final do dia que tu foste fiel, que cumpriste as tuas promessas, que estiveste presente em cada momento. Senhor, vai conosco nesta jornada. Que a Tua presença nos acompanhe, que o Teu favor nos preceda, que a Tua proteção nos cubra, que este seja um dia marcado pela Tua bondade e misericórdia, que possamos deitar hoje à noite com o coração grato, reconhecendo que Tu foste bom o tempo todo. Pai, que esta oração não termine aqui, mas que continue ecoando nos nossos corações ao longo do dia. Que voltemos a ela sempre que precisarmos lembrar de quem Tu és e de quem somos em Ti. Senhor, que o Salmo 23 seja não apenas um texto que conhecemos, mas uma realidade que vivemos. Que possamos experimentar na prática o que significa ter a Ti como nosso pastor. Obrigado, Pai, por nos amares incondicionalmente, por nunca desistires de nós, por estares sempre ao nosso lado. Em Ti confiamos hoje e sempre. Pai, continuamos nesta comunhão sagrada contigo, aprofundando ainda mais a nossa entrega. Senhor, queremos que esta manhã marque um novo começo nas nossas vidas. Que seja o início de uma jornada mais íntima contigo, mais consciente da Tua presença, mais alinhada com a Tua vontade. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que fazem diferença no mundo. Senhor, Tu nos chamaste para sermos sal da terra e luz do mundo. Ajuda-nos a cumprir este chamado, a influenciar positivamente o nosso ambiente, a trazermos o céu para a terra através das nossas ações. Que onde houver escuridão, levemos luz. Onde houver desespero, levemos esperança. Onde houver ódio, levemos amor. Senhor, pedimos que nos livres de toda forma de hipocrisia. Pai, que não sejamos pessoas que dizem uma coisa e fazem outra, que pregam um estilo de vida, mas vivem outro. Ajuda-nos a sermos autênticos, genuínos, verdadeiros, que haja coerência entre o que professamos e o que vivemos. Pai, pedimos que nos dês um coração quebrantado diante de Ti. Senhor, Tu não desprezas um coração contrito e quebrantado. Ajuda-nos a reconhecer a nossa dependência total de Ti, a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa boa sem Ti. Que possamos viver na humildade de quem sabe que sem Ti nada podemos fazer. Senhor, pedimos que nos ajudes a valorizar as pequenas coisas. Pai, muitas vezes buscamos grandes realizações e perdemos a beleza dos pequenos momentos. Ajuda-nos a ver a Tua mão nas pequenas bênçãos do dia a dia, a agradecer pelas coisas simples, a encontrar alegria nos detalhes. Que não precisemos de grandes acontecimentos para sermos felizes. Pai, pedimos que nos dês paciência. Senhor, vivemos numa cultura de gratificação instantânea, onde tudo precisa ser rápido. Mas muitas das melhores coisas da vida levam tempo para se desenvolver. Ajuda-nos a esperar no Teu tempo,
a confiar no teu processo, a não desistirmos antes da Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que investem em comunidade. Senhor, não fomos criados para viver isolados, precisamos uns dos outros. Ajuda-nos a nos conectarmos genuinamente com outros crentes, a compartilharmos as nossas nos apoia quando caímos. Senhor, pedimos que nos protejas de toda forma de fanatismo. Pai, ajuda-nos a sermos equilibrados na nossa fé, a não cairmos em extremos, que tenhamos zelo, mas também sabedoria, que sejamos fervorosos, mas também amorosos, que defendamos a verdade, mas também pratiquemos a graça. Pai, pedimos que nos ajudes a cultivar uma vida de simplicidade. Senhor, o mundo nos pressiona a acumular mais, a ter mais, a sermos mais. Mas Tu nos chamas para uma vida simples, focada no que realmente importa. Ajuda-nos a nos livrarmos do que é desnecessário, a vivermos com menos coisas, mas com mais propósito. Pai, pedimos que nos des coragem para enfrentar os nossos medos. Senhor, todos temos medos que nos paralisam, que nos impedem de avançar. Ajuda-nos a identificá-los e a entregá-los a Ti, que possamos caminhar pela fé, não pela vista. Que ousemos fazer coisas grandes para Ti, confiando que Tu vais nos sustentar. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que celebram as vitórias dos outros. Pai, é tão fácil sentirmos inveja quando alguém conquista algo que também desejamos. Mas Tu nos chamas para nos alegrarmos com os que se alegram. Ajuda-nos a celebrar genuinamente o sucesso alheio, sabendo que há espaço para todos brilharem. Pai, pedimos que nos livres de todo vício. Senhor, há muitas formas de escravidão, vícios químicos, comportamentais, emocionais. Pai, quebra toda a corrente que nos prende. Liberta-nos para vivermos na plenitude da liberdade que Cristo conquistou. Pai, pedimos que nos ajudes a administrar bem as nossas emoções. Senhor, não somos escravos das nossas emoções, mas também não devemos negá-las. Ensina-nos a processá-las de forma saudável, a expressá-las adequadamente, a não permitirmos que nos dominem. Dá-nos inteligência emocional para lidar com os altos e baixos da vida. Senhor, pedimos que nos dê sabedoria para escolher as nossas batalhas. Pai, nem toda discussão precisa ser vencida, nem todo argumento precisa ser rebatido, nem toda ofensa precisa ser vingada. Ajuda-nos a discernir o que vale a pena lutar e o que é melhor deixar passar. Que tenhamos a humildade de escolher a paz, em vez de estarmos certos. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que honram compromissos. Senhor, quando dizemos que vamos fazer algo, que façamos. Quando marcamos um encontro, que compareçamos. Quando assumimos uma responsabilidade, que a cumpramos. Que a nossa palavra tenha peso, que as pessoas possam confiar em nós. Pai, pedimos que nos dês um coração que se alegra na verdade. Senhor, vivemos em tempos onde a verdade é relativizada, onde cada um tem a sua própria verdade. Mas Tu és a verdade, e a Tua palavra é verdade. Ajuda-nos a amar a verdade, a buscá-la, a vivê-la, a defendê-la. Que não tenhamos medo da verdade, mesmo quando ela nos confronta. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas de esperança. Pai, o mundo está cheio de pessimismo, de desespero, de negatividade, mas nós temos uma esperança viva em Ti. Ajuda-nos a sermos portadores desta esperança, a inspirarmos outros com a nossa fé, a apontarmos para um futuro melhor. Que a nossa esperança seja contagiante. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de idolatria. Senhor, idolatria não é apenas curvar-se diante de estátuas. É colocar qualquer coisa no lugar que só Tu deves ocupar. Ajuda-nos a identificar os ídolos nos nossos corações e a derrubá-los. Pai, pedimos que nos ajudes a desenvolver autodisciplina. Senhor, a liberdade não é fazer o que queremos, mas ter o poder de fazer o que é certo.
Ajuda-nos a desenvolvermos hábitos saudáveis, a termos controle sobre os nossos impulsos, a escolhermos o que é melhor mesmo quando o que é mais fácil nos atrai. Dá-nos a força de vontade necessária para vivermos uma vida disciplinada. Senhor, pedimos que nos dês um coração que busca justiça. Pai, Tu amas a justiça e odeias a opressão. Ajuda-nos a sermos vozes pelos que não têm voz, a defendermos os direitos dos vulneráveis, a lutarmos contra toda forma de injustiça, que não fechemos os olhos para o sofrimento alheio, que não sejamos indiferentes à opressão. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam a criação. Senhor, Tu nos deste este planeta para cuidarmos dele, não para destruí-lo. Ajuda-nos a sermos mordomos responsáveis da criação, a cuidarmos do meio ambiente, a preservarmos os recursos naturais. Pai, pedimos que nos deis um coração missionário que vai além das nossas fronteiras. Senhor, há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. Usa-nos para alcançá-las, seja indo pessoalmente, seja apoiando aqueles que vão, seja orando fervorosamente por elas. Que o Teu reino avance através de nós. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam a educação. Pai, o conhecimento é poder e Tu nos chamas para amarmos a Ti de todo o nosso entendimento. Ajuda-nos a buscarmos conhecimento, a desenvolvermos as nossas mentes, a nunca pararmos de aprender. Que sejamos estudantes da vida, sempre crescendo, sempre evoluindo. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de manipulação. Senhor, há muitos que tentam nos usar para os seus próprios fins. Dá-nos discernimento para reconhecermos manipulação, coragem para nos afastarmos dela, sabedoria para estabelecermos limites saudáveis. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que promovem a unidade. Senhor, Tu oraste para que fôssemos um. Mas há tanta divisão no corpo de Cristo. Ajuda-nos a sermos construtores de pontes, a promovermos a unidade na diversidade, a focarmos no que nos une em vez do que nos separa. Que possamos trabalhar juntos para a expansão do Teu reino. Senhor, pedimos que nos deis um coração que valoriza a sabedoria dos mais velhos. Pai, numa cultura que idolatra a juventude, ajuda-nos a honrar os idosos, a buscar o conselho deles, a aprendermos com a experiência deles, que possamos criar pontes entre gerações, onde os mais velhos mentoram os mais jovens e os mais jovens trazem renovação. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que praticam a hospitalidade. Senhor, Tu nos chamas para recebermos uns aos outros como Cristo nos recebeu. Ajuda-nos a abrirmos as nossas casas e os nossos corações, a recebermos estrangeiros, a compartilharmos o que temos. Pai, pedimos que nos livres de toda forma de racismo e preconceito. Senhor, Tu criaste todas as pessoas à Tua imagem, independentemente da cor da pele, origem étnica ou nacionalidade. Ajuda-nos a vermos todos com os Teus olhos, a amarmos todos como Tu amas, a tratarmos todos com dignidade e respeito. Que sejamos agentes de reconciliação racial. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam a arte e a beleza. Pai, Tu és o Criador Supremo e colocaste em nós a capacidade de criar. Ajuda-nos a usarmos a nossa criatividade para glorificar o Teu nome, a apreciarmos a beleza ao nosso redor, a criarmos coisas que inspiram e elevam. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de corrupção. Senhor, vivemos em sistemas corrompidos, mas Tu nos chamas para sermos diferentes. Ajuda-nos a mantermos a nossa integridade, mesmo quando todos ao redor cedem, a fazermos o certo mesmo quando é custoso. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam o descanso. Senhor, Tu descansaste no 7º dia e nos chamaste para fazermos o mesmo.
Ajuda-nos a não nos consumirmos com trabalho, a reservarmos tempo para descansar, para estar com a família, para te adorar. Que entendamos que descansar não é preguiça, mas obediência. Senhor, pedimos que nos dês um coração que perdoa a si mesmo. Pai, muitas vezes somos os nossos piores críticos, carregamos culpa por erros do passado, mesmo depois de tu nos perdoares. Ajuda-nos a receber o teu perdão, a nos perdoarmos, a seguirmos em frente sem o peso da condenação. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam a saúde mental. Senhor, por muito tempo a igreja negligenciou esta área, mas tu te importas com a nossa mente tanto quanto com o nosso espírito. Ajuda-nos a buscarmos ajuda quando necessário, a cuidarmos da nossa saúde emocional, a quebrarmos o estigma. Pai, pedimos que nos protejas de todo burnout. Senhor, muitos estão exaustos, esgotados no limite. Ajuda-nos a reconhecermos os sinais de esgotamento, a estabelecermos limites saudáveis, a dizermos não quando necessário. Que possamos servir a Ti com alegria, não com ressentimento. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que praticam o que pregam. Pai, que não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Que vivamos o que ensinamos, que façamos o que dizemos, que haja coerência entre a nossa fé e as nossas ações. Pai, pedimos que nos deis um coração grato mesmo nas dificuldades. Senhor, é fácil agradecer quando tudo vai bem. O desafio é manter a gratidão quando as coisas estão difíceis. Ajuda-nos a vermos as tuas bênçãos, mesmo em meio às provações, a darmos graças em tudo. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que investem em legado. Senhor, que não vivamos apenas para o presente, mas pensemos nas gerações futuras. O que estamos deixando para os que vêm depois de nós? Ajuda-nos a vivermos de forma que impacte positivamente o futuro, que deixemos o mundo melhor do que o encontramos. Senhor, pedimos que nos protejas de toda forma de legalismo religioso. Pai, tu nos libertaste para a liberdade, não para sermos presos novamente por regras e regulamentos. Ajuda-nos a vivermos na graça, a não julgarmos aqueles que têm convicções diferentes das nossas, a focarmos no essencial. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam a transparência. Senhor, que não tenhamos uma vida dupla, uma face para a igreja e outra para o mundo. Que sejamos os mesmos em todos os lugares, vivendo com autenticidade e honestidade. Pai, pedimos que nos dês coragem para confrontarmos o pecado com amor. Senhor, vivemos em tempos onde confrontar é visto como falta de amor, mas o amor verdadeiro às vezes precisa confrontar. Dá-nos sabedoria para sabermos quando e como falar a verdade em amor, sempre com o objetivo de restauração, nunca de destruição. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam o silêncio. Pai, vivemos em mundo barulhento, cheio de distrações. Ajuda-nos a buscarmos momentos de silêncio, onde possamos ouvir a Tua voz, processar os nossos pensamentos, descansar a nossa alma. Que aprendamos o valor do silêncio contemplativo. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de materialismo. Senhor, é tão fácil acumularmos coisas, definirmos o nosso valor pelo que possuímos. Mas Tu nos ensinas que a vida não consiste na abundância de bens. Ajuda-nos a valorizarmos pessoas acima de coisas, experiências acima de posses. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que praticam o jejum. Senhor, o jejum é uma disciplina espiritual poderosa que nos ajuda a focar em Ti, a quebrar fortalezas, a buscar direção. Ensina-nos a jejuar de forma que Te agrade, não para sermos vistos pelos homens, mas para nos aproximarmos de Ti.
Senhor, pedimos que nos dês um coração que valoriza a pureza. Pai, vivemos em mundo hipersexualizado, onde a pureza é ridicularizada, mas Tu nos chamas para sermos puros de coração. Ajuda-nos a guardarmos os nossos olhos, a controlarmos os nossos pensamentos, a mantermos a pureza nas nossas ações. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de idolatria ao trabalho. Senhor, o trabalho é bom, Tu nos criaste para trabalhar. Mas quando o trabalho se torna um ídolo, quando sacrificamos tudo por ele, há um problema. Ajuda-nos a mantermos o equilíbrio, a trabalharmos com excelência, mas não ao custo da nossa saúde e dos nossos relacionamentos. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam a mentoria. Senhor, todos precisamos de alguém mais maduro que nos guie, e todos temos algo a ensinar a alguém menos experiente. Ajuda-nos a buscarmos mentores sábios e a estarmos dispostos a mentorear outros. Que haja transferência de sabedoria entre gerações. Senhor, pedimos que nos dês um coração que se alegra na simplicidade do Evangelho. Pai, é tão fácil complicarmos a mensagem simples de Jesus. Ajuda-nos a voltarmos ao básico, amar a Deus e amar o próximo. Que não percamos o foco do essencial em meio a debates teológicos complexos. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de amargura. Senhor, a amargura é como o veneno que consumimos, esperando que o outro morra. Ajuda-nos a identificarmos raízes de amargura antes que cresçam, a tratarmos mágoas rapidamente, a não permitirmos que o ressentimento crie raízes profundas. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam a espontaneidade. Senhor, às vezes somos tão rígidos nos nossos planos que perdemos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho. Ajuda-nos a termos flexibilidade, a estarmos abertos ao inesperado, a reconhecermos as Tuas interrupções divinas. Senhor, pedimos que nos dês um coração que valoriza a verdadeira riqueza. Pai, a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nos relacionamentos, nas experiências, no conhecimento de Ti. Ajuda-nos a investirmos no que tem valor eterno, a não trocarmos o que é precioso pelo que é passageiro. Pai, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que praticam a presença de Deus. Senhor, que possamos cultivar uma consciência contínua da Tua presença, que em tudo o que fizermos, sintamos que Tu estás conosco, que conversemos contigo ao longo do dia, como quem conversa com um amigo. Pai, pedimos que nos protejas de toda forma de cinismo. Senhor, é tão fácil tornarmos-nos cínicos, descrentes, desiludidos, mas Tu nos chamas para mantermos uma fé simples como a de uma criança. Ajuda-nos a continuarmos crendo, a mantermos a esperança viva, a não permitirmos que as desilusões da vida roubem a nossa capacidade de confiar. Senhor, pedimos que nos ajudes a sermos pessoas que valorizam o testemunho pessoal. Pai, cada um de nós tem uma história de como Tu operaste nas nossas vidas. Ajuda-nos a compartilharmos estas histórias, a testemunharmos do Teu poder, a encorajarmos outros com o que Tu fizeste por nós. Que o nosso testemunho seja uma ferramenta poderosa de evangelização. Pai, pedimos que nos dês coragem para vivermos radicalmente para Ti. Senhor, não queremos uma fé morna, medíocre, que possamos Te amar de todo o coração, servir-Te com toda a força, seguir-Te sem reservas. Ajuda-nos a vivermos de forma que as pessoas notem que há algo diferente em nós. Pai, encerramos esta oração com corações gratos e espíritos renovados. Senhor, obrigado por nos ouvires, por Te importares conosco, por estares sempre presente. Obrigado por seres o nosso pastor fiel que nunca nos abandona. Pai, que tudo o que pedimos nesta manhã seja feito segundo a Tua perfeita vontade. Confiamos que Tu ages em nosso favor, porque nos amas com amor eterno.
Senhor, que ao sairmos deste momento de oração, possamos fazê-lo transformados, fortalecidos, cheios de fé e esperança. Que este dia seja marcado pela Tua presença constante, que cada passo que dermos seja guiado por Ti, que cada palavra que dissermos glorifique o Teu nome. Pai, vai conosco nesta jornada. Que a Tua bondade e misericórdia nos sigam todos os dias das nossas vidas e que habitemos na Tua casa para todo o sempre. Selamos esta oração no poderoso nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém e amém. Pai, te agradecemos por este tempo precioso de comunhão. Obrigado por nos ouvires sempre, por nunca te cansares das nossas orações, por te importares com cada detalhe das nossas vidas. Senhor, que possamos viver este dia conscientes de que Tu estás conosco, de que não caminhamos sozinhos, de que o bom pastor vai à nossa frente preparando o caminho. Que a nossa gratidão transborde em cada ação, que a nossa alegria seja contagiante, que o nosso amor reflita o Teu amor. Pai, que este seja um dia abençoado, produtivo, cheio da Tua presença. Em nome de Jesus oramos. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, não guardes apenas para ti. Compartilha com alguém que precisa começar o dia debaixo da proteção do bom pastor. Escreve Amém nos comentários para que possamos formar uma corrente de fé e intercessão. Se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes diariamente mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão o teu espírito. Ativa o sininho para não perderes nenhuma oração poderosa. E lembra-te, o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Vai em paz, vai fortalecido, vai debaixo da proteção do Altíssimo. Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima oração. Até a próxima oração.